Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR nesta terça-feira, dia 3 de agosto. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas em todo o Brasil no sistema analógico e digital, também pela NET Claro TV, acompanha pelo portal sba1.com, o portal do agronegócio, das notícias e informações comprometidas com o produtor rural brasileiro. Você também pode estar nos acompanhando pelo Facebook, estamos lá, página do Canal do Boi, ou alguma das dezenas das páginas que levam o nosso programa, a quem eu sempre agradeço. Você pode acompanhar o Canal do Boi, e claro, Agricultura BR, pela Neo TV, no Paraguai e no Brasil, uma TV por assinatura. E a partir deste momento, a TV Imaculada está linkada no programa, no Agricultura BR, levando ele em sinal aberto para o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos e eu começo o programa de hoje falando sobre exportação de carne bovina. E olha, os números do mês de julho foram realmente extraordinários para a indústria exportadora, indústria frigorífica exportadora que trabalha com carne bovina no Brasil. Sabe por quê? Alguns elementos são fundamentais para que se fale disso. Primeiro, é uma valorização mesmo da tonelada da carne bovina exportada, ficou mais cara. Tá? Então, o valor chega ali aos seus 5.427 dólares e 70 centes, se eu não estou enganado, mas 5.427 dólares e 70 centes é o valor da tonelada da carne bovina. Esse é um ponto. Então, valorização natural. Por que isso ocorre? Porque falta carne no mercado. E mesmo a China, que teve uma melhora na sua produção de carne suína, permanece mantendo o mercado comprador de carne bovina extremamente aquecido. Outro elemento que eu preciso destacar aqui no Agricultura BR é em relação à Argentina. Esse foi o mês que trouxe o impacto dos argentinos fora do mercado. Por conta daquelas decisões, aquele governo lá, mais para o lado de lá, que resolveu proibir as exportações de carne bovina com a intenção de ter produto interno naquele país. Mas isso tira um dos fornecedores da China e faz com que a carne bovina brasileira também seja mais procurada. Em resumo, e eu falava isso logo na abertura do programa, a indústria frigorífica brasileira acabou embarcando menos carne, 1,77% a menos, e a receita, o faturamento, chegou com uma alta de mais de 30%. É o que eu vou mostrar agora, números para os embarques brasileiros bovinos de carne que nós tivemos no mês de julho, um julho muito especial para a indústria. Você vê aqui, ó, volume de exportação em 166.290 toneladas, um bom número, há de se falar, mas com queda de 1,77% frente ao mês de julho do ano passado. Agora, a receita chama muita atenção, né? A receita chegou a 902.590.000 dólares contra 690.895.000 dólares em julho do ano passado, o que representa uma alta de 30,68%. E aí, além desse elemento, o que explica esse elemento? Claro, valorização da tonelada da carne bovina exportada aqui do país pela indústria embarcadora. Veja só, 5.427 dólares e 70 centes é o preço médio da tonelada exportada, alta de 32,98%, quase 33% de alta frente aos valores que foram registrados no mesmo período do ano passado, portanto, um julho realmente de grande impacto e que mostra a seguinte questão. Você vê essa tela aqui atrás de mim, né, esses mais de 900 milhões de dólares de faturamento da indústria frigorífica exportadora se dá por conta dessa valorização da tonelada da carne bovina pelos fatores de mercado e é muito bom que a indústria fature mesmo. Agora, em relação ao mercado interno, o que a gente pode dizer desses números? Há espaço para elevação da arroba do boi gordo. Não há dúvida em relação a isso, o mercado internacional é extremamente comprador e observe que esses são os dados em dólares da Secretaria de Comércio Exterior. Quando você traz isso para reais, aí sim
você tem ali uma grande explosão. Você vê que o faturamento foi realmente extremamente elevado para a indústria frigorífica exportadora. Falando em arroba de boi ou arroba de gado pronto, você acompanha comigo agora como é que vem os negócios no mercado futuro na B3 no Brasil. As posições aqui vêm com uma ligeira alta, a posição de agosto, veja que vem com R$ 317,90, arroba, alta de 0,22%. Trago também aqui a posição de setembro a R$ 324,00, arroba, vem na estabilidade, 0,08% de alta. Entretanto, outubro sobe, outubro vem para R$ 326,10, arroba, alta de 0,34%, e novembro também com alta de 0,34%, agora a R$ 330,95. São os números que eu destaco agora com boi gordo no mercado futuro brasileiro. E o assunto agora é soja no Agricultura BR, e a Stonex trouxe dados atualizados sobre as suas previsões para a produção de soja na campanha 2021-2022. E a empresa de consultoria espera uma produção recorde na próxima campanha, aliás, soja que começa a ser cultivada, ou pelo menos encerra o vazio sanitário e pode se cultivar a partir do próximo mês, em alguns estados no dia 10, outros no dia 15 e outros já para o final do mês de setembro. Mas Stonex acredita numa produção de 143 milhões e 300 mil toneladas de soja, com embarques de 92 milhões de toneladas na próxima safra. Veja comigo que os dados que foram divulgados pela empresa de consultoria. Olha só, produção subindo 5,6% para esses 143 milhões e 300 mil toneladas, alta de 5,6%, sendo produzidos em uma área total de 40 milhões e 100 mil hectares. A produtividade média, caso o clima contribua, sempre importante ressaltar isso, a equipe de Ana Luísa Lodge acredita numa produtividade de 59,5 sacas por hectare. Já as exportações sobem, de acordo com a equipe da Stonex, deve subir para 92 milhões de toneladas contra 85 milhões e 500 mil toneladas da campanha atual. Outro salto que se deve ter é no consumo interno, de 47 milhões e meio para 49 milhões de toneladas a serem consumidas, processadas, esmagadas dentro do Brasil. Dito isso, a gente segue falando a respeito de soja, e agora eu trago a referência para a soja negociada em alguns dos principais portos brasileiros, Santos e Paranaguá, na apuração da Grãos Corretora. Veja comigo quais são os números de agora. Tem melhora, né? Se comparado com essa última segunda-feira, melhoram os preços para a soja nos portos brasileiros. Para entrega em agosto, Santos vai trazendo o valor de R$ 168,70 a saca, e Paranaguá vindo para R$ 169,00 por saca de 60 quilos. É o destaque que eu trago agora com os números da Grãos Corretora, que diariamente traz aqui os elementos e o balizamento aí do que vem ocorrendo nos portos brasileiros, e também algumas cotações. Sigo falando de soja, e eu lembro do relatório que foi apresentado no final da tarde desta última segunda-feira, no qual se havia uma expectativa de operadores que teria uma piora de até 2, até 3 pontos percentuais na qualidade das lavouras norte-americanas. Entretanto, não foi isso que ocorreu. Até para milho teve uma piora nessa qualidade de lavoura, mas para a soja não. Para a soja teve até uma melhora, e isso justifica, né, e foi precificada as chuvas desse último final de semana, e isso justifica essa queda que vemos agora, queda em torno de 3%. Eu destaco aqui a partir da posição de setembro a $13,82 mais 4 bushel,
uma queda de 2,56%. Novembro, 13 dólares, 13 centes mais 4, recua agora 3,15%. Também a posição de janeiro a 13 dólares, 10 centes o bushel, queda de 3,21%, e a posição de março, 13 dólares, 15 centes mais 4 por bushel, queda de 3,17%. São os números que eu trago agora com soja na Bolsa de Chicago. E é sobre soja em Chicago e também sobre milho que eu vou ter o prazer de conversar agora com o Vlamir Brandalize, que está aqui conosco, mais uma vez aqui pela internet. Brandalize, obrigado pela participação mais uma vez. E olha só, nessa segunda-feira havia uma expectativa, né? A gente consultava ali alguns relatórios dos Estados Unidos de uma piora nas lavouras norte-americanas, mas choveu mesmo no final de semana em áreas de produção norte-americanas e parece que o mercado, e o relatório trouxe isso, né? Melhora nessas lavouras e o mercado precifica nesta terça-feira. É o resumo dessa história do final de semana. Brandalize, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Realmente o USDA ele acabou refletindo algumas chuvas do final de semana na soja, aumentando 2 pontos aí praticamente na qualidade, né, de 58% para 60% nas lavouras boas excelentes. E basicamente se apegando a algumas chuvas que teve em Iowa, que teve em Illinois, na parte até pontos isolados da Dakota também teve alguma chuva. Mas o estranho é que ele reduziu a qualidade das lavouras do milho, né? Normalmente as regiões produtoras são as mesmas, né? Então, por que o milho caiu a qualidade e a soja melhorou, né? Essa chuva aí só caiu em lavoura de soja, então o mercado está meio desconfiado. E hoje aproveitou para fazer liquidação, aí fazer lucros. Ontem ele tinha operado em leve alta, porque ele veio de uma forte pressão que está tendo o trigo no mercado global. E hoje é o dia de exercer lucros, né? Então, todas as commodities aí com liquidação, mas a tendência segue de mercado firme, né? Porque o clima continua irregular nos Estados Unidos, tem ainda só 2 semanas para definir efetivamente a safra, né? Eles estão avançando já com quase todas as lavouras na fase de florescimento e agora a formação de vagem, e o clima nesse momento é muito importante para eles. Então, se continuar com tempo seco e quente, como está no oeste e norte do cinturão, as perdas vão se consolidar e isso provavelmente em 2 semanas em diante vai ser reversível, né? Brandalize, hoje, mais cedo, eu recebi uma mensagem Paulo Estevam, do estado do Paraná, e ele comentava o seguinte, ele perguntava, na verdade, se haveria a possibilidade de um repique aí para os negócios com soja na Bolsa de Chicago, exatamente por conta dessa conotação, porque milho piora a qualidade das lavouras, soja melhora a qualidade das lavouras, realmente ficou uma coisa meio sem sentido nesse relatório apresentado nesta segunda-feira. Você acredita que é possível, né? Aliás, parece que é muito provável, né? Tem essa queda agora, estava chegando a 3%, e daqui a pouco a gente vê subir novamente? Sim, eu acredito que o mercado vai reverter essa pressão, porque agora nessa parte aqui do nosso meio-dia, que é das 11 da manhã deles, que é o movimento maior da Bolsa, é um movimento de manada, né? Agora a manada está liquidando, fazendo lucro, e indo e forçando para ver até onde que pode ir na parte de baixo. Depois, aí, provavelmente no meio da tarde para frente, há a possibilidade de começar a reverter um pouco. E nos próximos dias aí da semana, o que a gente vai ver é o clima dominando novamente, a pressão positiva podendo aparecer novamente do trigo, né? Porque há grandes perdas na safra mundial de trigo, e isso vai refletir nos mercados em geral, e a soja vai pegar carona aí num ambiente que está desfavorável. A gente acredita aí que já pelo menos 1,5 milhão de toneladas de soja já estão perdidas na safra americana, e nesses próximos dias aí o clima ainda não se mostra favorável, e se não tiver novas chuvas, certamente no relatório da semana que vem o USDA vai inverter isso aí, vai derrubar a qualidade, e é fator para manter as cotações um pouco melhores do que estão hoje, talvez uns 20, 30, 40 pontos acima dos patamares de hoje, que é o nível que deve trabalhar aí nos próximos dias. Muito bem, Brandalize, aqui só para fazer aquele adendo para o telespectador do canal do Boi, dólar está disparando, daqui a pouco a gente vai falar sobre dólar aqui com a equipe de São Paulo, mas dólar dispara no cenário brasileiro e, aliás, vai disparando também
fora do Brasil. Mas o que eu quero falar com o Brandalize agora, e mudando de assunto, é do milho e principalmente a respeito das movimentações internas aqui no Brasil, quanto às importações e da onde que vai originar essas importações. E em conversa com telespectadores aqui do Agricultura BR, do canal do Boi, nós temos ouvido falar muito, né, até por conta da JBS, que importou, declarou a importação no começo da última semana dos 30 navios carregados com milho da Argentina. Pergunta que está ficando no ar aí em relação se a Argentina pode ser um fator de equilíbrio aqui no Brasil em relação à oferta do cereal. Brandalize, qual que é o seu entendimento sobre esse assunto? Com relação às importações, provavelmente agora na segunda quinzena de agosto em diante, nós vamos ver aí o milho chegando. A Argentina teve uma correção da safra aí nessas últimas 2 semanas, eles acabaram colhendo mais que era esperado, e cerca de 2 milhões de toneladas a mais de milho tem disponível na Argentina. E esse milho, uma grande parte, certamente vem para o Brasil. Ele é um milho competitivo, ele chega no mercado brasileiro abaixo de R$ 90 a saca. E com isso ele acaba limitando o mercado interno. Dá para sentir que o mercado interno ele vem pressionado para baixo aí desde a semana passada. Agora, com o avanço da colheita da safrinha, ganhando ritmo no Paraná, São Paulo, que estavam bem atrasados, agora vai começar a colher forte também. Então, internamente tem fôlego para ter uma pressão baixista, mesmo que essa alta do dólar acaba não refletindo muito no custo final da importação do milho, ainda que continua chegando bastante competitivo. O milho importado em julho aí foi também competitivo, aí na faixa de R$ 82 a R$ 84 que chegou nos portos. Então, o alerta fica para o produtor, fica atento com relação a isso, porque os grandes consumidores estão buscando alternativa, e a alternativa é a Argentina mesmo. Ela tem milho e certamente esse pessoal vai comprar para atender a demanda. E como nós não estamos fazendo novos contratos de exportação, Fabiano, é um risco do produtor, porque talvez no final do ano o milho acabe sobrando no mercado interno, porque nós estamos num ano apertado, vai ter uma condição, vai seguir favorável para o produtor, mas nós temos aí nesses níveis de R$ 80 que está dando, 81, 82 na exportação, ninguém está fazendo contratos de vendas novas, e nós estamos embarcando somente contratos antigos. E nesse mês de julho, o fechamento ficou um pouco abaixo de 2 milhões de toneladas embarcadas, quando que o mercado esperava aí que nós embarcássemos aí mais de 2 milhões e 700 mil toneladas. Então já no mês de julho se embarcou muito menos do que estava previsto. E com isso vai sobrando milho, né? Então, e esse milho certamente aí ele vai pressionar o mercado aí no final do ano se não tiver novos negócios aí na exportação. Brandalize, aqui o Brasil, o brasileiro, o produtor de uma maneira geral, não tem tanta tradição, né? Não faz tantos negócios no futuro. No momento, nós temos poucos fechamentos de contrato, como você acabou de citar. E aí tem esse risco aí do final do ano, nós temos uma quantidade maior do que se esperava de milho no mercado interno. Por outro lado, o começo do próximo ano pode ser muito complicado para quem demanda milho no Brasil, em especial o mês de março, andando as coisas como estão. Março nós devemos ter uma quantidade muito pequena de milho no país, e aí a gente já enxerga um valor muito mais alto para esse começo do ano de 2022. Qual é a capacidade que o produtor tem hoje de conseguir estocar esse milho e negociá-lo apenas para esse momento que possa ser que tenha um preço mais alto? Olha, o mercado do milho, que nem você foi bem claro, o primeiro semestre do ano que vem vai ser muito apertado, né? Porque nós demandamos aí, provavelmente vamos demandar aí no primeiro semestre do ano que vem entre 35 e 40 milhões de toneladas, e a safra de verão normalmente ela vem perto de 25, 27 milhões de toneladas. Se tiver muito bom o clima, 30. Mesmo assim nós vamos ter déficit, porque a nova safrinha vai entrar lá no mês de julho em diante. Então, o primeiro semestre vai ser muito forte. Então, tem boas oportunidades para o produtor. O grande problema é a capacidade de armazenagem. O produtor hoje, em muitos locais tem armazéns, mas quando chegar lá em janeiro, é a colheita da soja. Daí tem que estar o armazém livre para receber a soja. E nós não temos capacidade para armazenar os dois produtos ao mesmo tempo, aí, em volumes aí, tipo 10, 15 milhões de toneladas, que seriam necessários
para cobrir a demanda do primeiro semestre de 2022. Então, existem condições favoráveis, o mercado é favorável, mas essa questão da armazenagem nós somos muito carentes ainda. É a hora que entrar a safra da soja e vai ser uma safra maior, nós estamos projetando aí 40 milhões e meio, 41 milhões de hectares, e nós vamos colher mais de 140 milhões de toneladas de soja. É muita soja para pouco armazém, e aí o milho vai ter que ceder o espaço aí para a soja, né? Esse é o único problema que nós temos. Com relação a cotações, eu acredito num mercado muito tranquilo e favorável no primeiro semestre para o milho, porque vai estar muito apertado a oferta e demanda novamente. Tá certo, Brandalize, para encerrar aqui, a minha produção está até me falando aqui no ponto eletrônico que haja silobag no primeiro semestre do ano que vem. Mas o que você diria então para o produtor, Brandalize, em relação a ter esse milho, se tiver um milho disponível para vender no próximo ano, e lembrando que ele vai ter que colher a soja, o que você diria para ele em termos de negócio, já que por mais que ele tenha alguma capacidade de armazenar, ela não é o suficiente para guardar tanta soja e milho ao mesmo tempo, simultaneamente? Hoje o que a gente está recomendando é que as cotações estão muito boas. Então, para aquele produtor que ele tem uma folga na parte, principalmente na parte contábil dele, que ele não carregaria um volume maior de faturamento e teria que carregar mais imposto de renda em 2022, para aquele que está numa condição que pode comprar insumos, o milho está muito bom, as cotações. E dificilmente nós vamos avançar muito nas cotações, além desses patamares, no ano que vem, porque esses níveis já são níveis históricos e altos no mercado internacional. E o Brasil pode importar muito mais milho. A Argentina vai estar aí novamente para fornecer milho aí em 2022. Tem a safra americana chegando, que também pode conseguir colocar milho. A indústria tem uma facilidade com o governo, né? No caso, quando está apertado aí, o governo tira a taxa de importação e esse milho hoje chega bem abaixo de R$ 100 a saca. Aí milho americano. Então nós estaríamos hoje muito perto do teto já das cotações, é um momento favorável para o produtor. Talvez em alguns locais nós vamos ter repiques de preço aí nesse segundo semestre e novos avanços, mas na média geral nós estamos muito perto do limite e a tendência provavelmente desse mês aí ainda é de queda, justamente pela chegada maior da safrinha. E a gente vai ver aí que o produtor vai aproveitar o momento aí para vender o milho, a relação de troca de milho para os insumos está muito boa, já para garantir os insumos da safrinha de 2022. Então, é um ambiente favorável para o produtor, para ele fazer caixa, para comprar insumos, para fazer trocas, para quitar dívida de parcela de máquina. Está muito tranquilo, porque ele aguardar até o ano que vem, ele teria que ter aí a questão tributária como vantagem também para ser compensador e carregar estoque aí por mais 6, 8 meses aí para aproveitar a partir de março, abril do ano que vem, quando o mercado deve retomar aí uma pressão positiva, né? Muito bem, Brandalize, obrigado pela participação, um grande abraço a você. Um abraço, Fabiano, um abraço a todos, uma boa semana. Boa semana, e por aqui você confere no Agricultura BR cotações de mercado. E o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná trouxe os dados atualizados da colheita do milho por lá, um avanço de 3 pontos percentuais, bastante atrapalhados também pela questão climática. O avanço poderia ter sido maior, mas na semana foi um pouco o avanço por conta do frio mais intenso, que acaba atrapalhando também as atividades de colheita. Veja só como é que vem a situação. Aqui, comparativo com o ano passado, estava em 26% nessa época do ano, agora em 10%, de uma semana para outra, e, portanto, sai de 7% para 10%, por isso 3 pontos percentuais de avanço na colheita do milho lá no estado do Paraná.
Você acompanha comigo agora a qualidade das lavouras paranaenses e a qualidade das lavouras vem realmente deixando a desejar, até por conta de tudo que aconteceu no estado. 53% em condições ruins, 41% em condições médias, 6% em boas condições. É o que a Agricultura BR destaca agora em relação aos números do DERAL para a colheita do milho no Paraná e, claro, também a qualidade dessas lavouras. Falamos agora a respeito do mercado futuro, milho na B3. Você acompanha comigo o milho mais próximo, no curto prazo, mais próximo à estabilidade. Tem a posição de setembro. Setembro vem com R$ 98,63 a saca de 60 quilos. Você tem uma estabilidade praticamente total. Novembro também estável com R$ 98,94 a saca. Janeiro já apresenta valores, permanece com valores acima de R$ 100, R$ 100,05 por saca, com alta de 0,27%. E março com R$ 99,90 a saca de 60 quilos. São os destaques que eu trago agora com o milho na Bolsa Brasileira. O assunto agora é o dólar, a moeda norte-americana. E hoje, para falar de dólar, eu tenho que falar também um pouco a respeito da crise, da pandemia causada pelo Covid-19. Por quê? Essa nova variante Delta tem mexido com os nervos do mercado e dólar vinha subindo forte no mundo todo. E claro que aqui no Brasil também há muita insegurança no mercado e vem aquela história. Quando se há problemas, se tenta se lastrear os negócios dentro daqueles ativos que são considerados os mais seguros. O dólar é um deles. Veja só que dólar sobe forte, vem com 1,49% de alta. Essa alta já foi maior hoje, vem agora a R$ 5,24 mais 2 para a moeda norte-americana, uma sinalização que a gente tinha de alta durante todo o dia e agora o mercado vai precificando essa alta. E é por isso que o Walter Pulga está aqui comigo. Pulga, mais uma vez a pandemia, a crise criada pelo Covid-19 afeta, contamina o mercado financeiro. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Mas desta vez nós temos dois componentes no Brasil que fizeram com que o dólar disparasse hoje e batesse R$ 5,27 mais 50. Isso ocorreu logo após os primeiros 60 minutos de negociação no mercado de câmbio. O que ocorre é que nós temos dois problemas neste momento. Mais uma vez, uma crise política entre o Tribunal Superior Eleitoral e o presidente Jair Bolsonaro. Essa discussão, essa possibilidade de chamada para que o presidente explique as suas críticas ao voto eletrônico já causa um ruído no mercado. E isso, lógico, traz aí uma preocupação de quem trabalha no mercado financeiro, notadamente no mercado de câmbio. Mas há uma outra preocupação também, de olho nas contas do governo, ou seja, no orçamento fiscal. É que o ministro da Economia, Paulo Guedes, já disse que o fato de nós termos aí um salto de 53 bilhões para 90 bilhões no volume de precatórios que o governo deve pagar, chega, segundo ele, como um meteoro. Ele lembrou que o Brasil não vai dar calote, mas que há uma baita dificuldade para pagar todos esses precatórios. Isso caiu como uma bomba no mercado. De fato, é um meteoro, como diz o ministro Paulo Guedes. E isso provocou essa alta logo cedo na cotação do dólar frente ao real. Toda vez que há alguma ameaça, no Brasil, lógico, há uma forte valorização do dólar. É esperar amanhã a decisão do Banco Central, aumento da taxa básica de juros, na expectativa de que haverá no futuro uma entrada maior de dólares no Brasil e isso acabe trazendo de novo o dólar para valores muito próximos de R$ 5.
Por enquanto, ainda ao sabor da política, o câmbio, como se vê, vem em alta. Neste momento, a R$ 5,24, sobe 1,47%, mas é bom lembrar, nesta manhã passou de 5,27. A alta tocou 2% aproximadamente. Fabiano, o câmbio continua oscilando muito ao sabor das discussões em Brasília. É com você. Tá certo, Pulga, e hoje nós já tivemos, né, o índice Bovespa também recuando bastante. O recuo chegava à casa de 1% nesta terça-feira. E olha, a seguir no Agricultura BR, nós vamos trazer em destaque a previsão do tempo, vamos saber como é que vem as áreas de produção do Brasil e daqui a pouco vamos falar de café e os primeiros prognósticos em relação aos efeitos das geadas nos municípios produtores de Minas Gerais. Aproveite para entrar em contato conosco, o nosso telefone é o 67 99173 3737. Eu volto já! E o Agricultura BR traz em destaque agora a previsão do tempo e Renata Ferreira fala sobre chuvas que chegam a algumas partes do país e chegam expressivas. Renata, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Estamos aí na primeira semana de agosto e as expectativas são altas, né, para esse novo mês, tendo em vista que nos 2 últimos as condições climáticas trouxeram alguns prejuízos aos produtores, né? Mas vamos entender como fica a chuva, então, nas próximas semanas. A previsão climática é de precipitações acima da média entre Mato Grosso do Sul até o Espírito Santo, no norte do país, mas nada que vá prejudicar, viu? Agosto é um mês muito seco nessas áreas, com cerca aí de 20 milímetros ao longo dos 31 dias. A previsão é de pouco mais que isso, viu, Fabiano? São esperados acumulados totais que variam em torno de 30 milímetros. A previsão do tempo indica que teremos a passagem também de 2 frentes frias neste mês, sendo que essa chuva deve acontecer na segunda quinzena entre os dias 17 e 20 de agosto. Já na região sul, novamente um mês com chuva abaixo da média, mesmo aí com frentes frias passando, não há suporte de umidade que consiga aí aumentar muito os volumes de chuva, viu? Agora, em relação à temperatura, Fabiano, de forma geral, a região sul, São Paulo, também sul de Minas, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, sul e oeste de Mato Grosso, sul de Rondônia, Acre, sul do Amazonas vão ficar com temperaturas abaixo da média durante aí o mês de agosto. Já na metade norte de Minas Gerais, também aqui sul do Tocantins, Distrito Federal, Bahia, sul do Piauí e entre o sul do Ceará até o Sergipe, as temperaturas ficam acima da média prevista para o mês. É isso, Fabiano, é com você. Obrigado, Renata Ferreira. Olha, por aqui nós vamos falar mais uma vez sobre as perdas na safra de milho no estado do Paraná. Por lá, a quebra chega a 58%, de acordo com o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado. E é o que você vai ver agora na reportagem de Mauro Andrade. O Paraná vai ter uma safra magra de milho este ano, com um volume de 6,1 milhões de toneladas. A estimativa inicial era colher 14,6 milhões de toneladas se o clima tivesse colaborado. Ou seja, o Estado está deixando de colher 8,5 milhões de toneladas de milho, com um impacto superior a 11 bilhões de reais na economia do Estado. Eu conversei com Edmar Gervásio, técnico do DERAL, sobre a safra de milho aqui no estado do Paraná. Nesta semana, o DERAL divulgou aí o número de julho referente à segunda safra de milho no estado do Paraná e confirmando as previsões. A expectativa de produção hoje gira em torno de 6,1 milhões de toneladas, ou seja, uma redução de quase 4 milhões aí, se a gente comparar a previsão de junho de 2021 aí, que tínhamos uma expectativa de uma produção de 9,8. A perda hoje no campo já é estimada em torno de 8,5 milhões de toneladas. Isso equivale aí praticamente a 3 safras, né? 3 primeiras safras aí que será plantada a partir de agosto. Então o impacto é significativo. Isso deve trazer reflexos aí na cadeia de abastecimento como um todo no estado do Paraná. E principalmente o impacto financeiro que isso gera, né? Então essa perda financeira aí hoje é estimada em mais de 11 bilhões de reais, ou seja, deixa-se desse dinheiro circular aí nos produtores, nos comércios aí locais das cidades do estado do Paraná.
No final, a gente teve uma correção de área também, então uma pequena redução de área aí, ficando aí em torno de 2,5 milhões de hectares, né? E um aumento de área, se a gente comparar a safra anterior, em torno de 10%. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o mercado do café arábica e também robusta. E você vai saber os dados iniciais da Emater de Minas sobre os municípios afetados pelas geadas. Eu volto já. Olha, a oferta de café aqui no Brasil, a arábica deve ficar 25% menor no próximo ano. Esses são os primeiros dados que vão sendo apurados. Você vai acompanhar agora uma entrevista de Walter Pulga Júnior com o cafeicultor André Dominique. E Minas Gerais, como se sabe, foi fortemente prejudicada pela falta de chuvas e também pelas últimas geadas, notadamente a cafeicultura de Minas Gerais. Eu tenho aqui comigo produtor rural, cafeicultor, André Dominichini, que também é engenheiro agrônomo, e conta um pouco do que acontece lá na sua região. Bom, sua família trabalha com café há muito tempo, André, e vocês tiveram um grande prejuízo, não? Sim, Walter, com certeza. Essa geada atingiu bastante a região, Conceição da Aparecida, Carmo do Rio Claro, Alterosa, essa região de Alfenas, e muitas lavouras foram danificadas. E o prejuízo já é grande. O prejuízo já é grande para o próximo ano. E temos que buscar soluções para amenizar essas perdas, que, como você mesmo disse, né, já viemos de 2019 de uma seca, que comprometeu a safra 2020, que foi essa agora, e também já marcada como uma safra baixa de café, um ano de bienalidade negativa, em que a produção seria maior para 2022 e que agora, com esse efeito da geada, podemos dizer que geral na região já comprometeu também a safra de 2022. Sua família em especial teve muito prejuízo, não? Sim, nós temos uma lavoura em sociedade que conta com 30 hectares de café, uma lavoura de 4 anos, são 110 mil pés aproximadamente, 110 mil plantas, que praticamente foi atingida 100% da lavoura, que esperávamos uma produção boa, uma produção alta em 2022, que também não podemos contar com ela mais. Você também trabalha com crédito rural e assessora produtores rurais na sua região, com o conhecimento que vocês têm. Eu pergunto, vai ficar difícil socorrer esse pessoal com recursos agora? Sim, eu sou engenheiro agrônomo, atuo com crédito rural em Conceição da Aparecida, juntamente com os bancos, né, na elaboração de projetos, laudos, e tenho acompanhado de perto essa situação dos produtores, que também são meus clientes, né, que fizeram contratos com os bancos, custeios, né, para financiamento de sua safra, da sua lavoura, e também com as travas, vendas futuras de café, para 2022, até 2023, o que é um produto, né, a produção que ele não vai conseguir produzir mais. Então ele não tem o café para entregar? Não tem como, não vai ter esse café. Sem o socorro do governo, não tem saída, André? Praticamente impossível, posso te dizer. Mas é o que tivemos, né, uma reunião com a ministra em Alfenas, para buscar alguma solução de amenizar essas perdas do produtor, para o produtor, para ele conseguir manter na atividade, né, manter seus negócios, cumprir com seus contratos, porque a situação é essa, não é que
não tem como dizer que é o problema do produtor, né? Foi um problema geral para praticamente todos da região, que ele não consegue contar com isso. Você também já estuda e analisa seguro rural. Pouca gente tem seguro rural na sua região? Sim, com certeza. Essa é uma realidade. O seguro rural não é comum entre os cafeicultores. Inclusive, sempre acredito que o seguro rural tem uma má fama entre os produtores rurais, especialmente de café. Primeiramente, né, porque há muito tempo não tivemos esse problema de geada, né? Já viemos assim, passamos safras e safras sem esses problemas, que foi com o que levou também todos os produtores a plantarem em lugares mais baixos, que antigamente eram considerados lugares de risco, e hoje até então, né, não era mais, e a gente conseguia altas produtividades, lavouras bem conduzidas em lugares baixos, sem geada. E isso ficou incomum, ninguém fazia o seguro. Ninguém se preocupava com o risco, fazer seguro para essa área? Não se preocupava. E foi o que a gente viu muito, né? Muitas pessoas não têm o seguro, ou muitos que têm o seguro fazem um seguro básico, a cobertura básica do seguro, que envolve só a chuva de granizo, que agora também não vai cobrir geada, né? Ou seja, o prejuízo é... Ou seja, não tem uma cobertura adequada. Não tem a cobertura de geada. E muito assim, primeiramente pela falta de informação, né, que o produtor tem a respeito do seguro, não sabe o que contratou, não sabe o que vai cobrir, aí acaba que deixa isso de lado. Fala, não vou fazer, deixa... Quando tem uma situação como essa, sim, não tem recurso. Correr o risco. E pouquíssimos produtores utilizam desse serviço, que atualmente, né, nesse caso em específico que a gente viveu, se mostra como a principal alternativa, né, uma ferramenta de proteção da sua lavoura, de proteção dos seus custeios, seus contratos, que o prejuízo... Fica mesmo. Não tem como. Não tem como. Subsídio do governo não ajuda o produtor? Subsídio para o seguro rural? Com certeza, ajuda muito. E é uma falha que temos isso, em específico no estado de Minas, que não contamos com a subvenção estadual, apenas com a subvenção federal do seguro, em que o governo paga uma parte, né? E o estado não paga nenhuma. Isso já seria um incentivo a mais para o produtor adquirir o seguro rural, que ficaria mais barato para ele, mais viável. E teria sua lavoura protegida, não teria todos esses problemas que estamos vivendo e que ainda vamos viver ao longo desses anos, desses próximos anos aí. Bom, você acaba de ouvir o produtor André Dominichini, né? De uma família de cafeicultores, também engenheiro agrônomo, situação muito difícil para cafeicultores, notadamente para os médios e para os pequenos cafeicultores da região de Alfenas. Ele que é, eu vou repetir, de Conceição de Aparecida, na região de Alfenas, região produtora de café de Minas Gerais. Agradeço mais uma vez a entrevista do André Dominichini, Campo Grande, Walter Puga Júnior de São Paulo. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com as últimas informações dessa edição. E olha, o levantamento da Emater de Minas Gerais aponta que o estado teve 194 municípios que tiveram geadas, sendo 67 deles que tiveram impactos dessas geadas na cultura do café. Algum tipo de impacto é o que eu mostro nessa tela aqui, os 194 municípios ou cidades que se tem em Minas, impactando aí 167 municípios que têm a cultura do café. A região mais afetada foi o sul de Minas, é o que você acompanha comigo aqui das propriedades, 77,8% foram afetados no sul de Minas, 21% no Triângulo Mineiro. Ao todo, hoje, dá para se dizer que são 173.600 hectares afetados, 9.500 cafeicultores que acabaram sendo prejudicados com as geadas. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu desejo a todos uma excelente tarde. Volto às 16 horas lá no Agrocanal. A todos uma ótima tarde e até lá!